Oi, gente, tudo bem? Gente, seguinte, vocês sabem que a nossa situação tá meio feia esse semestre, em questão de tempo. Então, por isso, eu já tinha comunicado a vocês que eu provavelmente gravaria algumas aulas, né? Então, eis-me aqui para gravar a nossa primeira aula complementar, né, de cálculo 1. E aí, a gente viu, em relação à derivada, até agora, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto derivada de funções polinomiais, a gente viu derivada de função que vai raiz, né, que são aqueles expoentes fracionários, né? A gente viu derivada de função produto, a gente viu derivada de função quociente, a gente viu derivada de função trigonométrica. Todas aquelas funções trigonométricas, né, elas se originam da função seno, função cosseno. Então, se você sabe derivar a função seno, derivar a função cosseno, você vai conseguir derivar todas as outras funções trigonométricas, né? E aí a gente viu também derivada de função composta, que aí a gente usa aquela regra da cadeia, né? Que a gente vai derivando função por função, camada por camada. E agora, faltou a gente ver duas situações de derivada, que é a derivada das funções logarítmicas e das funções exponenciais, que a gente não tinha visto. O que seria função exponencial? Seriam aquelas funções onde o meu x ou a minha função de x está no expoente e não mais na base. Porque a gente tinha visto funções do tipo x ao quadrado, x à quarta, né? E isso é uma função polinomial. Quando eu falo de função exponencial, eu estou falando assim, ó, de 2 elevado a x, por exemplo, que é esse exemplo aqui, ó. Então, o meu x, ou a minha variável, ela está no expoente. Então, é isso que a gente vai ver como que a gente deriva agora. Aí, antes da gente começar a ver como a gente faz essa derivada, eu queria relembrar um conceito, que é o conceito de função logarítmica, ou de logaritmo, né? Que a gente já tinha visto, vocês viram no ensino médio e tudo mais. Mas é bom a gente relembrar para a gente conseguir fixar melhor esse conceito de derivada. Então, olha só, o que seria, no caso, por exemplo, ó, eu estou aprendendo a usar a mesa digitalizadora ainda, então, né, relevem as falhas. Então, vamos supor log, deixa eu fazer mais bonitinho, né, log de b na base a e isso igual a c. O que significa isso aqui? Então, o que é o tal do logaritmo? O logaritmo a gente consegue transformar numa potência. E como que eu faço para transformar isso aqui, esse logaritmo, numa potência? Eu vou fazer o a elevado a c e isso igual a b. Esse logaritmo, log de b na base a é igual a c, é a mesma coisa que essa potência aqui. Então, a elevado a c igual a b. Vê que aqui, quando a gente fala de log de b na base a, esse a gente chama de base, que é o que vai virar a base da minha potência mesmo, né? Então, esse b a gente chama de logaritmando. Tá, então assim, lembrar que log de b na base a igual a alguma coisa é o a elevado a essa coisa igual a b, certo? Aí, a gente tem uma situação assim, ó, que é o tal do ln. ln de x. Então, vou chamar ln de x igual a c. O que seria o ln? O ln também é um logaritmo, né? Ele também é um logaritmo. Só que agora esse ln ele é um logaritmo e a base dele é uma base diferente. A base dele é o... Vou escrever aqui no cantinho. Aquele ezinho. Lembra? O número de Euler, número neperiano, enfim. Então, nesse caso, como que eu escreveria essa potência? A minha base ali é o E, certo? A gente só escreve ln de x, mas aquilo ali é a mesma coisa que log de x na base E. Estou falando que isso é igual a C, então, como que eu consigo escrever essa potência? Vai ficar E elevado a C e isso igual a x. Tá? Só para relembrar. Então, assim, ó, vamos supor que eu tenha, por exemplo, log de 2 na base 2. Vamos supor isso. E aí eu quero descobrir quanto vale esse logaritmo, vou chamar de x. Então, eu tenho que, de novo, 2 elevado a x. Então, esse númerozinho aqui, ele eu escrevo ele elevado a esse número que está depois da igualdade, então 2 elevado a x, e isso vai ser igual a quanto? A 2. Então, o valor do meu x vai ser o quê? Que valor que, quando eu faço 2 elevado a esse número, isso dá 2?
2 elevado a quanto que dá 2? Não é 2 elevado a 1? Então, o meu x com certeza vale 1, certo? Então, sempre que eu tiver essa situação aqui, ó, logaritmo de um número e a base vai ser o mesmo número, então a gente fala que o valor desse logaritmo é 1. Por quê? Sempre que eu pegar a minha base elevado a 1, vai dar o valor do logaritmando. Né? Então, aqui, ó, deixa eu mudar a cor da minha caneta só para mostrar um negócio para vocês. Isso aqui, ó, a gente chama de base. Então, esse é a base. Esse aqui é o logaritmando, certo? Então, sempre que a base e o logaritmando forem iguais, o valor desse logaritmo vale 1. Mesmo que a base e o logaritmando sejam valores que sejam uma fração, seja o próprio número de Euler, né, seja o próprio número neperiano, isso sempre que eu tiver essa situação vai valer 1, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que guardar e não pode esquecer mais. Vou deixar aqui riscadinho aqui. Agora, a gente vai começar a ver, lá naquela folhinha que eu tinha dado para vocês, onde tem as derivadas e as integrais, lá a gente tem algumas derivadas que a gente não tinha falado, que era a derivada da função logaritmo e exponencial. De resto, ali tudo a gente já viu todas, né? Então, assim, ó, a primeira derivada que vocês vão achar lá é a derivada da função a elevado a u. Por que ele coloca u ao invés de x? Porque esse u representa uma função de x. Então, esse u pode ser x, esse u pode ser, sei lá, x ao quadrado, qualquer função que tenha o x, esse u vai representar. Tá? Então, por isso que ele não coloca direto x ali. Ele coloca u, porque esse u representa uma função de x. Como que eu derivo uma função onde eu tenho um número elevado a x? Então, de novo, isso é uma função exponencial. O meu x, ou a minha variável, ela está onde? No expoente. Como que eu derivo essa função exponencial? Então, a minha derivada aqui, ó. Opa. Então, o meu y', como que eu vou escrever isso? A derivada, ó, de uma função que é do tipo a elevado a u vai ser a elevado a u vezes o ln do a, que é a base, vezes a derivada do expoente. Então, vamos lá. A elevado a u. Vou repetir a função do jeito que ela estava. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes o ln do a, mas quem que é o a nesse caso? É a minha base, que é 2, vezes a derivada do expoente. Quem que é o expoente? É x. Qual que é a derivada de x? É 1, né? Então, y' vai ser o quê? 2 elevado a x vezes o ln de 2. Opa, não é lm, não, é ln de 2. Certo? Derivamos essa função. Próximo exemplo. Então, agora eu tenho a função y igual a 3 elevado a x² menos 5. Então, de novo, eu tenho que o meu expoente tem x. Então, é uma função exponencial. Então, quando eu for derivar essa função exponencial, então, o meu y' vai ser o quê? Eu vou repetir a elevado a u. Então, 3 elevado a x² menos 5 vezes o ln do a. Quem que é o a? É a minha base, né, que é 3, vezes a derivada do meu expoente. Qual que é a derivada do expoente? Qual que é a derivada de x² menos 5? Então, eu vou tombar o 2 lá. Vai ficar 2x, tira 1 do expoente, a derivada de menos 5 é 0, certo? Então, essa é a derivada. Acabou, só isso. Derivei essa função, beleza? Próxima situação que a gente viu lá na nossa folhinha de derivadas é a derivada da função exponencial, que é quando a minha base é o ezinho, o número de Euler. Então, olha só, a minha derivada antes lá, a gente não escrevia ela assim, ó, a derivada quando eu tinha a elevado a u, não era a elevado a u vezes o ln de a vezes o linha, a derivada do expoente? Só que agora a minha base é o número de Euler. Esse valor aqui, ó, nesse caso que a gente vai aplicar agora, seria quem? O ln de e. Certo? Mas lembra que a gente tinha visto que qual que é a base do ln? Não é o logaritmo que tem a base e? Se eu fizer o log de e na base e, isso dá quanto? 1.
1, que foi o que a gente viu ali no começo. Por isso que essa parte aqui, ó, que eu circulei, ela some nessa fórmula, mas é exatamente a mesma situação ali do outro, onde o meu x está no expoente, só que a minha base agora é o número de Euler. Na hora que eu coloco o ln de e, ele vai sumir, porque dá 1, né? Então, olha só, como que vai ficar a derivada dessa função? É o e elevado a u do mesmo jeito, então vai escrever e elevado a x, repete a função do jeitinho que ela estava, vezes u'. Quem que é o u? É o x, certo? Então, x', qual que é a derivada da função x? É 1, certo? Então, e elevado a x vezes 1. Então, a minha derivada é quem? O próprio e elevado a x, certo? Bem tranquilinho. Próximo. Agora, o meu expoente, ele tem uma função de x, não é só x. Então, quando a gente vai derivar isso, a gente vai fazer o quê? Ó? Y' vai ser, repete a função do jeitinho que ela estava, e agora eu vou multiplicar ela pela derivada do expoente. Qual que é a derivada de 4x ao quadrado? É 8x, tira 1 do expoente. Então, veio 2, tirei 1 do expoente. Então, 2 vezes 4, 8. Tirei 1 do expoente, ficou 1. Então, essa é a derivada. Geralmente, nos livros, nos gabaritos, vocês vão encontrar assim, ó. Esse 8x, ou o número, né? Os números a gente sempre passa pro começo. Né? E aí, no final, ele vai ficar elevado a 4x. Próximo caso de derivação, então, que tem lá na nossa folhinha, é esse caso aqui, quando eu tenho o log e a minha variável x aparece no logaritmando. Aonde que é o logaritmando? É aqui, ó, onde tem o u. Então, a minha base é o número. Lembrando, uma coisa que é interessante a gente lembrar, que nesse caso de cima aqui, ó, a gente colocou aqui o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Por que que isso acontece? É pela definição de logaritmo, tá? O que que é o logaritmo? Lembra que a minha base, ela nunca pode ser igual a 0. Né? Ela nunca vai ser igual a 0, nunca vai ser um número negativo, para ser função, né, logarítmica, e ela sempre vai ter que ser diferente de 1. Então, definição de logaritmo. Essa basezinha A, ela tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1, certo? Então, sempre vai ser um número positivo e um número diferente de 1. E aí, a gente chega nessa situação aqui. Então, a minha base, que é o u, então, a minha função de x, a minha variável, ela vai estar no logaritmando, certo? E essa basezinha A é um número qualquer, um número positivo e diferente de 1, né? Importante a gente lembrar. Então, como que eu derivo esse logaritmo de u na base A? A derivada disso vai ser a derivada do logaritmando sobre o próprio logaritmando, vezes o log, a base se mantém a mesma que era antes, então log na base A, agora sempre vai ser o e. Tá? Então, vai ser a derivada do logaritmando dividido pelo logaritmando, vezes o log de e na base A, na base que a gente já estava usando mesmo. Então, nesse exemplo 1 aqui, ó, se eu quiser derivar essa função, então, o y' vai ser a derivada do logaritmando em cima. Então, qual que é a derivada de x? Quem que é meu logaritmando? É o próprio x. Então, a derivada do x, que é 1, dividido pelo próprio logaritmando, então dividido por x, vezes o log de e, sempre o log de e, aí a base vai ser a mesma que tinha antes, que é a base 3, certo? Derivada dessa função. Próximo. Então, essa função aqui, ó, como que a gente deriva essa função? Então, vamos lá, derivada vai ser igual, deixa eu subir um pouquinho para aparecer aqui. Então, como que a gente faz? Derivada do logaritmando, né, vai virar uma fração. Então, em cima vai ficar a derivada do logaritmando, a derivada de 2x ao cubo. Qual que é a derivada disso? Tomba o 3 lá, então vai ficar 6x, tira 1 do expoente, x ao quadrado, sobre o próprio logaritmando. Meu Deus, que 3 bonitos, não é mesmo? Vezes o log do e, sempre log do e, vezes 5, na base 5, certo? Então, vezes o log do e na base 5, na base que a gente já estava usando.
Então, o y' vai ficar como? Esses dois aqui, ó, nessa fração, eu consigo simplificar, certo? Então, esse 6 aqui eu consigo simplificar com 2, né? Como que vai ficar isso, então? Deixa eu só mudar a cor da caneta. Então, esse 6 aqui vai virar um 3 e o 2 vai sumir. E esse x² vai sumir porque eu consigo simplificar ele com o x³ que está embaixo, né? Então, quando eu fizer todas essas simplificações, como que vai ficar, então? Em cima vai ficar 3 e embaixo vai ficar x, né? Porque x² eu simplifiquei com o x² que tinha embaixo. Sobrou só x lá. Vezes o log de e na base 5. Tranquilo? Bem de boas, né? Agora, quando eu tenho logaritmo, e a minha base sempre é o número neperiano. Então, o meu log e a minha base é o número neperiano. E aí a gente escreve isso como? Como ln. Então, o ln é um logaritmo, só que a minha base é o e. E aí, antes, ali em cima, não ficava, a derivada disso não ficava a derivada do logaritmando sobre o logaritmando vezes o log de e na base que a gente estava usando. Só que agora, quem que é a minha base? Sempre a minha base no ln é quem? É o e. Então, a minha base aqui, ó, é e. E qual que é, quanto vale o log de e na base e, que a gente já viu lá em cima? Isso aqui não dá 1? Então, isso aqui acaba sumindo. Por isso que a derivada dessa função logarítmica, quando a base é o número de Euler, fica só a derivada do logaritmando sobre o próprio logaritmando. Só isso. Então, aqui, ó, derivada dessa função aqui. A função é ln de x. Como que a gente deriva isso? A derivada do logaritmando. Quem que é o logaritmando? X. Então, derivada de x, 1 sobre o próprio x. Eu ia falar vezes o log de e na base e, mas isso a gente não precisa colocar, né? Porque isso sempre vai dar 1. Acabou aqui. ln de x² mais 7x. Como que vai ficar isso? Log na base neperiana, né? Então, o y' vai ser igual. Derivada do logaritmando em cima. Qual que é a derivada do logaritmando? Derivada de x², 2x. Derivada de 7x, 7. Sobre, embaixo vai ficar como? O próprio logaritmando, x² mais 7x. Acabou aqui, só isso. Então, agora, para a gente fechar todos os casos de derivada de função logarítmica exponencial, tem o caso que a gente viu aqui, ó, situações em que o meu x está no expoente e a minha base é um número qualquer. A gente viu a situação que o meu x está no expoente e a minha base é o número de Euler. A gente viu o log de uma função de x na base a. A gente viu a derivada do log de uma função de x na base e. E a gente agora vai ver quando a minha função ela é uma potência e o meu x aparece tanto na base quanto no expoente. E aí, como que a gente faz a derivada disso? Porque a gente tinha visto, por exemplo, 2 elevado a x². Isso a gente tinha aprendido a derivar agora. Só que agora eu tenho na minha base o x também. Então, o x aparece na base e no expoente. Como que a gente deriva isso? Então, quando aparece na folhinha lá assim, ó, o y é igual a u elevado a v, significa que o u é uma função de x e o v é uma função de x também, certo? Então, a derivada do y vai ficar como v vezes u elevado a v menos 1 vezes u', mais u elevado a v vezes o ln de u vezes v'. Vamos fazendo isso passo a passo aqui para ficar mais claro como que a gente faz essa derivada. Então, meu y' agora vai ser, vamos seguir o passo a passo ali, ó, é v. Então, quem que é o meu v? Deixa eu só colocar aqui, ó, para ficar mais claro da gente observar. Isso tudo aqui é o u, certo? É a minha base. Esse expoente aqui é o v. Então, na hora que a gente vai derivar, eu tenho que saber separar quem é u, quem é v, certo? Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo.
Então, aqui, ó, o meu y' vai ficar v, quem que é o v? X mais 1. Vezes u elevado a v menos u. V menos 1. Então, u, quem que é o u? A gente viu que o u é 2x mais 1 elevado a v menos 1. O meu v não é x mais 1? Se eu tirar 1 disso, isso vai dar quanto? Esse 1 aqui vai embora com esse, vai ficar só x, né? Então, v é elevado a x vezes u'. Quem que é u'? Vai ser a derivada da função u. Quem que é a função u? 2x mais 1. Qual que é a derivada de 2x mais 1? 2. Mais, continuando, u elevado a v. Então, u 2x mais 1 elevado a v, que é x mais 1, certo? Vezes o ln de quanto? De u, de 2x mais 1, vezes v'. Qual que é a derivada do v? Quem que é o v? X mais 1. Derivada de x mais 1 é 1. Então, como que vai ficar o meu y'? Agora, aqui não tem mais muito, a gente cai naquela situação de não ter muito mais como abrir, né? Então, eu vou passar esse 2 que estava multiplicando aqui no final para frente. Então, vai ficar 2 vezes x mais 1. Eu poderia até fazer distributiva com esse x mais 1 aqui, mas assim já tá ótimo. Nossa, que um bonito, né? Essa caneta aqui é muito diferente de usar. Mais 2x mais 1 elevado a x mais 1 vezes o ln de 2x mais 1. Esse 1 que está multiplicando aqui, ele vai acabar sumindo, né? Então, agora sim a gente viu todos os casos de derivada, incluindo função logarítmica e função exponencial, beleza? Vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!